A gente vai começar a apresentar daqui de São Paulo. Eu já trago também a Renata Agostini para a gente falar sobre esse assunto. Eu disse na abertura do jornal, eles prepararam um material imenso, falando com vários especialistas, fazendo uma série de entrevistas ao longo desses últimos dias, desde que ficou evidente que é um assunto que, infelizmente, veio para ficar. E esse esforço de reportagem foi organizado numa arte dele, junto com a nossa produtora, a editora, a Michele Matuque. O que é que funciona? O que é que a experiência internacional nos mostra que não funciona, agrava? E mais, né? Como você pode ampliar na sua casa, primeiro, conter a disseminação de desinformação, porque a mentirada não poupa nem crianças mortas. E buscar ali contribuir para um ambiente de maior garantia de segurança nas escolas. Lê, começa apresentando para a gente o que vocês fizeram. Tá, vou lá, Dani. A gente está acompanhando, obviamente, né, esse debate, eu e a Renata, com essa preocupação de tentar fazer um apanhado para mostrar para as pessoas aonde que a gente está, para onde que a gente precisa ir e quais são os problemas que o Brasil precisa enfrentar. Antes de começar aqui a apresentar primeiro o que o governo federal, né, apresentou, eu vou trazer o nome das pessoas que contribuíram, que a gente ouviu para poder fazer essa série. A gente conversou com a Catarina de Almeida Santos, professora da Universidade de Brasília, o Felipe Angeli, do Instituto Sou da Paz, o Vitor de Ângelo, que é secretário de Educação do Espírito Santo, presidente do Conselho dos Secretários Estaduais de Educação, a Cristina Tardáguila, que é diretora do programa, diretora de programas do International Center for Journalists. Aí eu conversei com ela sobre desinformação, que é um aspecto muito importante que a gente vai tratar aqui. Falamos com outros gestores de educação, políticos, para tentar montar esse quadro. O que a gente tem de governo federal até agora? 150 milhões para reforço de segurança. É importante a gente já destacar esse ponto, Dani, porque esse debate está muito polarizado politicamente. Policial dentro de escola é bom? A gente entende, pelos especialistas e pela experiência, que não. Mas a ronda escolar é um esforço importante para as pessoas se sentirem seguras de mandar as crianças para a aula. 50 policiais para monitorar as redes sociais e as ameaças que circulam não só na Deep Web, mas também no Twitter, que foi o que a gente tratou aqui ao longo da semana inteira. Está todo mundo aí prestes sempre a acessar um vídeo de apologia à violência contra as crianças. E essa portaria que a Adriana estava detalhando para obrigar as plataformas a retirarem conteúdos. Vamos passar para a parte dos estados, que aí eu já falo um pouquinho da conversa que tive com o presidente do Conselho de Secretários de Educação. O que os estados estão fazendo? Câmeras de segurança e detectores de metais, vários estados estão com essas ideias, municípios também. Contratação de seguranças privados, investimentos em psicólogos, reforço da ronda escolar e esse chamado botão de pânico. Um momento ali para os pais, os responsáveis, quando sentirem e receberem uma ameaça, poderem avisar logo as escolas e você ter uma rede articulada para poder ter uma reação mais rápida e se evitar um problema maior. Tem alguns problemas aqui, vou tentar dar uma pincelada a partir dessa conversa que eu tive com o Vitor de Ângelo e com o Felipe Angeli do Instituto Sou da Paz. Primeiro, né, segurança é o ponto principal agora, porque é preciso restabelecer uma relação de confiança entre o responsável, o pai e a sua escola. Essa é a avaliação do secretário de Educação do Espírito Santo. Esse é o grande problema agora, um problema de segurança pública. Mas colocar câmera de segurança, detector de metal, isso não é rápido, isso não vai resolver o problema. Estados Unidos fizeram isso, né? E não deu certo. Não deu certo. Não deu certo. Assim como botar o policial dentro da escola, porque, veja, não tem a ver com o trabalho do policial, mas com a deturpação do ambiente na cabeça desses adolescentes, né? Nos grupos extremistas dos Estados Unidos, a Marina Dias, que trabalha para o Washington Post, estava conversando com ela ontem, aqui durante o jornal até, ela falou, quando você mergulha nos grupos extremistas dos adolescentes, eles entendem que eles devem morrer como mártires. Então, o policial na escola é uma espécie de incentivo para ele ser abatido no sucesso da missão. Gente, é muito louco o que circula
nesses grupos que estão, infelizmente, cooptando nossas crianças, nossos adolescentes também aqui no Brasil. E aí tem um fator que é o seguinte, o policial vai estar dentro da escola, mas ele vai ficar numa sala. E se numa outra sala do lado começar um evento violento? Não resolve o problema. Por isso que a defesa que se faz, os especialistas de educação fazem, é de que seja uma abordagem multidisciplinar e que tenha, por exemplo, isso aqui, saúde mental. Investimento em saúde mental. Vai resolver o problema no curto prazo? Não, mas esse é um começo de um processo, é um começo de um olhar para uma realidade que não era do Brasil. Os ataques, eles começam a crescer nos últimos anos para cá. É muito recente, é algo que nos aflige a partir de agora que o poder público está tentando lidar. Reforço de ronda escolar, eu vou destacar isso também, para que não pareça que a presença da polícia é um problema para a escola. Os especialistas, eles estão convencidos de que é importante, sim, você dar uma sensação de segurança, você inibir quem está com esse tipo de pensamento absurdo. A ronda escolar é importante, mas a polícia é do lado de fora. A escola é hora de educação. E o esforço para resolver tudo tem que ser multidisciplinar. Vou passar para a próxima tela, Dani, e aí vou te pedir para chamar a nossa Renata, porque ela que, enfim, tem muito mais a dizer sobre essa parte da nossa apuração. A Renata Agostini foi falar com diversos especialistas, entre elas uma professora da Universidade de Brasília, que teve, inclusive, um estudante preso, porque fez apologia a massacre e a nazismo dentro da Universidade de Brasília. E ela explicou exatamente para a Renata como você deve ler aí as diversas propostas que estão sendo feitas aqui agora, porque há países que, infelizmente, convivem com esse fenômeno de forma quase que endêmica há muitos anos. E, por conta disso, já é possível, para quem estuda esse fenômeno da violência no ambiente escolar, dizer para você o que funciona e o que não funciona. E a Renata vai detalhar a partir de agora. Vocês já deram algumas pinceladas, gente, mas a tela nos ajuda a esquematizar isso. Podem colocar a tela sem problema algum para a gente ir acompanhando. Olha, um dos pontos é o que foi adotado, e aí se olha os Estados Unidos, porque eles já convivem com isso há dezenas, né, de anos. Especialmente, a gente teve um número persistente de ataques nos últimos anos. Então, o que aconteceu lá? A reação aos ataques na escola foi justamente colocar polícia dentro da escola, muitas vezes armada, detector de metais, câmeras de segurança, monitoramento. Isso deu certo? A resposta é não. Por quê? Porque os ataques se seguiram. E aí, o porquê que não deu certo é muito importante da gente entender, porque alguns estados brasileiros estão indo nessa linha e mimetizando essas experiências que a gente já tem evidência que não dão resultado. Uma parte é o que Dani estava falando agora. Esses grupos violentos que se articulam na internet, eles têm como objetivo buscar a fama, a notoriedade. E aí tem algumas, digamos, pontuações, entre aspas. Então, se o ataque resulta em mortos, isso dá mais notoriedade. Se aquele que promoveu o ataque acaba morrendo em confronto com a polícia, ele se torna ainda mais famoso, ele ganha, como se ele ganhasse ainda mais projeção nesse feito dele. Então, colocar a polícia lá faz com que a escola vire um alvo privilegiado e não evita, muito pelo contrário, que esses ataques aconteçam. Dani citou a observação desse diálogo de grupos lá nos Estados Unidos é o mesmo que se observa aqui no Brasil. A Catarina de Almeida, da UNB, estava me narrando isso, é o mesmo comportamento. E mais, a observação do que aconteceu nos Estados Unidos mostra que, além de não evitar ataques na escola, tem um efeito negativo para os estudantes. Primeiro, câmera de segurança, monitoramento, catraca, detector de metais, tudo isso passa a sensação para os estudantes que algo pode acontecer a qualquer momento. É uma sensação de insegurança. E veja, há dados hoje que mostram que isso se reflete numa queda no aprendizado. Além disso, lá nos Estados Unidos, eles perceberam que os estudantes começaram a ter problemas com a polícia, que não estão relacionados à violência nas escolas, mas porque a polícia está lá, os estudantes acabam sendo fichados por uma série de questões. E lá nos Estados Unidos, o grupo que começou a ser mais atingido com esses problemas com a polícia, justamente negros, hispânicos e mulheres. Veja só um desdobramento negativo dessa história. E, por fim, o que ela diz é o trabalho, que aí já jogo para vocês para essa última parte do que então tem que ser feito, porque o trabalho tem que ser tirar a escola do alvo e não colocar uma barreira lá para tentar protegê-la, porque isso não surte efeito.
Ô, Renata, fica com a gente aqui. Edu, enche a tela com a última arte preparada com base no esforço desses dois aqui, dessa dupla, né? Que é essa aí, o que precisa ser feito. Eu vou pedir para a Renata em off aqui, ela e o Leandro, irem batendo esse papo, mostrando exatamente quem disse o quê e como os pais podem buscar e conversando nas escolas mesmo, né? Pedir para que as escolas, olha, por favor, né? Vocês já deram uma olhada, se dá para criar um grupo para a gente monitorar boatos, para a gente poder comunicar boatos. Explica para a gente, Rê. O primeiro ponto, o que, por exemplo, a própria Catarina, né, diz, que é a pesquisadora da UNB, o que tem que ser feito? Tem que ser um trabalho fora da escola, anterior. Mapear essa violência e evitá-la para que ela não chegue à escola, tirar a escola como alvo. Então, olhar na internet, desarticular esses grupos que estão atuando, identificar essas pessoas e a polícia agir. Então, é um trabalho, ela fala muito sobre essa questão no ambiente online, um trabalho que tem que ser feito pela polícia de prevenção. Leandro? Olha, Renata, só para a gente avançar, ronda na escola em momentos de crise, porque é isso, né? Não dá para a gente pegar e dizer que a presença da polícia ela é um problema nesse momento de crise que a gente está vivendo. A questão é que só a polícia ela não vai resolver, também só a escola não vai resolver. Isso quem me diz é o Vitor De Angeli, por exemplo, que é secretário e presidente do Conselho Estadual, do Conselho Nacional de Secretários de Educação. E educar a população para não fazer a ameaça falsa, e aí eu já posso, se possível, pedir aí a nossa última tela, Dani, pelo seguinte, porque é uma questão de desinformação também. E aí, nesse sentido, eu conversei com a Cristina Tartaglia, que foi minha chefe, inclusive, ela é diretora de programas hoje do International Center for Journalists, e é uma voz que entende muito de desinformação e que tem uma filha em idade escolar na Flórida. Ela até me contou que ela recebe por SMS avisos de que tem dia que não vai poder ter aula porque teve uma ameaça na escola da filha dela. Então, o que ela diz? Toda ameaça ela precisa ser levada a sério pelas autoridades. Por isso que você tem que ter um canal rápido de comunicação. A pessoa recebeu, está numa comunidade, uma escola aqui perto da Avenida Paulista. Tem que ter um canal que seja alguma patrulha perto aqui da Avenida Paulista, que ela consiga dar uma resposta rápida a essa ameaça. E essa resposta tem que vir da autoridade. Algo que a gente sempre comenta também, não dá interação para conteúdos que está no Twitter. Acabamos de falar sobre isso. Pois é, você está no Instagram, está no Twitter, está vendo ali um ataque, um videozinho, incentivando ataques contra crianças, não curte, não comenta, não compartilha. Nem abre. Não abre, porque isso amplifica. É isso que esses caras querem, eles querem amplificar isso. E você adotar esse protocolo claro para informar a comunidade escolar. Vou só fechar com uma coisa que me parece fundamental, que é o seguinte, a gente está falando de crianças e adolescentes que estão sendo estimuladas por discursos de ódio que estão por aí. Mas só que a experiência dessa semana mostra que tem muito adulto estimulando isso. Tem adulto dando suástica para o filho. Então... Ai, gente, quando eu li esse negócio... Assim, é duro. Olha, assim, pelo amor de Deus, sabe? Você se dedicar a criar um nazista em 2023, sabe? Eu fico pensando que diabo de gente é essa que se dedica em 2023 a produzir um fascistinha. Eu não sei. Infelizmente, isso está na nossa realidade. Então, assim, a gente precisa olhar para o que as crianças e os adolescentes estão fazendo, mas responsabilizar principalmente os adultos, porque tem muito adulto que está espalhando discurso de ódio por aí e isso bate em cada criança de maneiras diferentes. Então, em resumo, né, do que a gente aprendeu, Renato, eu acho, nessa história toda, é de que se trata de um problema complexo para o qual não tem solução fácil, mas é algo que está na nossa realidade e a gente precisa falar dele. Mas aí eu vou completar, concordo plenamente, mas me chamou muita atenção uma frase, vou citar de novo a Catarina da UNB, né? Catarina de Almeida, pesquisadora da UNB, tem trabalhos nessa área, e no final ela falava assim, olha, é quase um chamado à ação do poder público, quase não, é um chamado à ação do poder público que ela faz, porque ela diz, não é possível que o Estado, com o aparato que tem, as plataformas, com o alcance que elas têm, não consigam debelar esses grupos, que não são grupos tão enormes assim, eles estão localizados, eles estão na
na internet, eles estão agindo, dá para fazer esse trabalho. E a gente veja as nossas crianças, por exemplo, com medo de ir na escola. Cancelar as aulas, ela diz, é o ápice da alegria desses grupos, é tudo que eles querem. As crianças têm que ir à aula e o Estado tem que conseguir agir para se antecipar a esse problema. E ela marcou muito nessa tecla. Quanto mais polícia a gente tiver dentro da escola, mais alvo ela fica o alerta. É por isso, porque é uma gente que vai dizendo que vai matar os puros para passar a sua mensagem. Então, assim, ele entende que está quase que fazendo um favor, é uma mentalidade muito doente. E o grande sonho é se tornar um exemplo para frente, entrar para a posteridade. E uma das formas de obter isso é entrando em confronto com as forças do Estado. Então, é preciso olhar para todos os dados com tranquilidade nesse momento, ver exatamente o que funcionou e o que não funcionou, para que a gente não acabe agravando o problema, que já é muito ruim e muito danoso, machuca mesmo a sociedade como um todo. Eu, como ser humano, eu me sinto fracassado quando eu vejo esse tipo de coisa acontecer. Quero agradecer vocês dois que dedicaram muitos dias e fizeram força para trazer esse material extenso aqui no 360. Muito obrigada.